Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Papo de Aliado, né, Rogério? Estamos aqui para debater assuntos do dia a dia empresarial, empreendedor. Diga aí, Rogério. Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio. Um episódio muito bacana para quem está começando, né, Paulo? E hoje tem um tema que o Rogério deu para nós aqui, que a gente tem uma reportagem numa revista nossa, do Grupo Alliance, porque o programa é do Grupo Alliance, depois eu vou explicar um pouco melhor o grupo. Mas a gente teve uma reportagem na nossa revista Gestão em Foco, que é 15 erros que você não pode cometer para uma empresa quebrar. Não vamos falar dos 15 aqui hoje, a gente vai dar uma geral por cima, mas para isso a gente chamou um super convidado, uma pessoa que é especialista nessa área. Eu vou ler um pouco aqui o que é o nosso amigo aqui, Benito Pedro. Benito é o que? É vice-presidente do Grupo Alliance, como eu já falei, da nossa associação. É CEO da Avante, né, Benito? É isso aí, isso. Especialista em reestruturação de empresa. Ele é formado em administração de empresa e em teologia. Já vou começar com essa pergunta. Teologia, né? Como é essa história da teologia? Como a teologia chegou para você ser um dos maiores nomes da reestrutturação de empresa do país hoje? Muito bem, obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado, prazer, Rogério. É nosso. Valeu, obrigado a todos que irão nos assistir aí a posteriori. Muito bem. Bom, é isso. Eu, na verdade, eu sempre atuei na área financeira e administrativa de empresas, né? Nunca fui do mercado financeiro em si. Sempre atuei no financeiro, mas em empresa. E eu tinha uma vontade muito grande de, lá atrás, estou com quase 50 agora, chegando aos 50. Mas não parece não, viu? Mas antes dos 20, a minha vontade era ser padre, ir para o sacerdócio, né? E não fui, acabei que não deu certo, mas teologia eu falei, uma hora eu vou entrar nesse curso. E acabei conseguindo, fui para a Faculdade Nossa Senhora da Assunção, que é a PUC, né? Ali no campus de Santana, e é algo que quando você entra com dúvidas, você sai com mais dúvidas ainda, mas pelo menos você esclarece, você tira a infantilidade da sua fé, se é que eu posso dizer isso para quem acredita em algo. Exato. A gente tira a infantilidade da fé e aprende muita coisa, é fantástico, te abre um horizonte para várias situações. Então eu sempre pensei o seguinte, eu já via muito números nas empresas, eu queria estudar a área de humanas, ou eu ia para o direito, à época eu ia para a teologia. Acabei indo para a teologia e foram 7, 8 anos de estudo muito bem aproveitados. Nossa, essa questão da visão humana em cima das empresas é muito importante. Nossa, hoje, né? Eu não sabia o quanto isso ia me ajudar, porque, trazendo para o meu mundo de reestruturação, a gente lidar com pessoas, né? Por trás de um CNPJ com problema, tem um ou mais CPFs com problema. E você ter essa desenvoltura para lidar com pessoas, entender o lado humano de cada um, é o que eu sempre tento fazer. A teologia me ajudou demais nisso. Me ajuda, né? E o tema que a gente vai falar hoje é bem complexo, né? Reestruturação de empresa. O que acontece? A gente vê que o Brasil é um país que todo mundo fala que é empreendedor. Só que ao mesmo tempo que é um país empreendedor, a gente vê que muitas empresas fecham já no primeiro ano, 27% segundo o Sebrae, né? Sim. Não sei se já aumentou esse número, depois da crise deve ter aumentado até um pouco. É verdade. Mas como adequar uma empresa à situação, esse mundo que a gente vive de crise? Dá para reestruturar? E como fazer isso? Então, aí é que tá. Quando a gente fala assim, qual que é o Sebrae? 27% das empresas fecham no primeiro ano. Fecham no primeiro ano. Aí nós temos algumas situações. Se a gente olhar o atual cenário, teve gente que ficou desempregada e que resolveu empreender meio que forçado, porque não é empreendedor. Aí tem um ponto. Não estava preparado. Não estava preparado para isso. Ou não é mesmo empreendedor. Porque o empreendedor, gente, aqui nós temos uma questão que também isso eu aprendi bastante na teologia. Vocação. Vocação, cada um tem a sua. E com o tempo, você descobre qual é a sua e vai desenvolver ela mais ainda, né? Isso é o que eu realmente acredito. A gente nasce com uma vocação e tem que desenvolver ela para que esse talento realmente se sobressaia, né? E nem todos têm vocação para ser empreendedor. Aí é que está a questão. Então, por que uma parte fecha? Primeiro que é um pessoal que eu acredito que tem um percentual, seja grande ou pequeno, desses 27%, de pessoas que têm um dinheiro de rescisão e falam, eu vou trabalhar por conta e vou empreender. Só que não tem preparo nenhum. Não tem preparo nenhum. Eu ia falar isso. Desculpa, pode concluir, mas eu ia falar que a falta de preparação, eu acho que deve ser predominante, porque a pessoa acha que é fácil, mas, por exemplo, quero abrir um comércio, mas não estuda a rua, não estuda, tipo, se o seu público tá ali. Ele simplesmente acha que você falar, peguei uma rescisão e quero abrir um comércio. E não tem uma preparação, não tem um estudo. Além, a gente pega o quê? Na escola. A gente nunca aprendeu empreendedorismo na escola. Nunca. O que é uma pena. Faculdade.
Faculdade de administração, você aprende um pouco sobre isso, mas você não vai a fundo no empreendedorismo. Não. Na faculdade que eu fiz de jornalismo, eu lembro que o professor que foi dar empreendedorismo para nós, ele falava, você tem que contar os clipes. Eu falava, não tem nada a ver isso com empreendedorismo. Falta esse aprendizado. Falta esse aprendizado, exatamente. Não tem vocação e não tem conhecimento. Não tem vocação, e aí o que acontece? E tem um fator muito importante quando você vai empreender. Você não pode depender daquela receita para sobreviver, para o seu dia a dia. E a pessoa, às vezes, vai empreender e ela já precisa, no primeiro mês, ela vai com aquele pensamento de funcionário, de que vai ter um salário por mês. Não é bem assim. Então, você tem que estar preparado para, nos primeiros meses, não ter nada. E simplesmente trabalhar. Com fé. Então, simplesmente trabalhar. A maioria não está preparado. Por isso que 27%... Aí uma parte é isso, outra parte é que não tem vocação, outra parte é que não estudou o mercado que estava querendo realmente atuar. No fundo, esses 27% que fecham em menos de um ano são pessoas que tentaram de alguma forma e o despreparo levou ela a ter um prejuízo enorme. Eu não sei se é impressão minha, Benito, mas eu vejo que lá fora... o governo, ou sei lá, existe um apoio. Se você quer empreender, você tem uma estrutura. Ó, você quer começar a empreender, você tem que... Eles te dão as direções e os caminhos. Eu acho que aqui a gente não tem. A gente tem o Sebrae, como o Paulo acabou de falar, dados, assim, mas eu acho que ainda é muito pouco para quem quer empreender. É muito pouco. Mas aí é que tá. É que o nosso estado é um estado muito guloso, um estado muito inchado, né? E por ser um estado muito inchado, o que ele precisa? Ele precisa de receita. Então, a primeira coisa que o empreendedor precisa entender é que ele vai ter um sócio. Na questão que é o Estado. Exato. De alguma forma é o Estado, porque o tributo no país, ele é. Então, é difícil abrir uma empresa... 30% mais ou menos já vai para imposto, né? Exato. Então, tudo tem imposto. Se você vai registrar um funcionário, você tem tributo sobre aquilo. Às vezes, duas vezes mais o salário, ou 1,8, 1,7, depende bastante do regime que a empresa vai escolher. Mas, assim, você tem um sócio oculto, que é o Estado. E o Estado realmente ele não está preocupado em apoiar esse pequeno empresário, ou se são programas muito pontuais. Nada, eu não conheço como é fora do país. Mas eu sei que aqui no Brasil não tem esse apoio, esse incentivo para que realmente o empresário possa, ou o empreendedor que está começando, possa ter um capital e dar um início muito bom. Não vejo isso. Muito. É uma pena. Mas além dessas pessoas que estão começando, eu vejo também que muitas empresas que já estão maduras têm umas dificuldades. Aí a gente vai entrar um pouco já nesse tema que a gente falou agora. Vamos lá. Quais os principais erros que você vê que a pessoa consegue cometer, que leva à falência de uma empresa? Olha, eu vejo assim, a gente é contratado tanto para quando a empresa está está quase quebrando. E de 2015 para cá, a gente criou uma célula que chama Governança Corporativa, que são de empresas que, se não se cuidarem, vão acabar vindo para cá para a reestruturação. Então, o que a gente vê? A gente vê assim, primeiro é a falta de métricas, a falta de controles. Então, se você pensar, qual que é o seu ponto de equilíbrio? Não sei. Mas sabe que está ganhando dinheiro, isso é importante. Às vezes você fez um negócio, está rodando, está dando lucro, está sobrando na última linha, e você deu um pico muito grande, só que você não sabe que horas são. Você não sabe qual que é o seu melhor regime tributário. O que acontece nesse país, que a gente já falou do Brasil aqui, que é bem complicado? Tem crise direto. Empreender aqui é difícil. Exato. A primeira crise que tiver, se você não tiver uma base boa aqui, você vai ter uma queda gigantesca. Então, o que o empresário precisa ter? É um demonstrativo de resultado e um fluxo de caixa de 12 meses, no mínimo. Isso é o básico do básico. Para que ele possa ir tomando as decisões. Mas a gente não vê isso. É o básico, só que muito poucas pessoas Não, a gente não vê isso nem em empresas médias, tá? Nem em empresas médias a gente chega a ver isso. Eu acho que é um pecado. A falta de planejamento afeta bastante também, né? O que é o que você falou. Sim. O cara ele quer empreender, mas ele não tem um plano traçado. Ó, daqui a 5 anos eu preciso faturar tanto para ter uma estabilidade, eu preciso fechar tanto em venda, eu preciso ter um capital de giro de tanto. Eu acho que falta muito. Eu acho que empresas grandes assim, que já tem uma preparação, até que tá ok, mas você falou que muitas não tem, mas o jovem, o empreendedor, a startup, eu acho que eles não pensam nisso, eles pensam muito, eu quero faturar, que é o que você falou, e esquecem da parte principal, que é organizacional. O que eu
tento sempre passar para os empresários que, quando a gente vai fazer uma proposta, quando a gente vai bater um papo, e alguns até estão um pouco, talvez não seja essa palavra, mas envergonhados. Poxa, como é que eu deixei chegar nisso? Então eu sempre penso o seguinte, sempre coloco, você não pode terceirizar a sua força principal. O que eu quero dizer com isso? Se você se especializou em produzir, em vender esse copo, você não pode simplesmente contratar o Rogério ou o Paulo e passar todo o seu... Eu tenho que ser o responsável realmente por fazer isso virar. Agora, a gestão administrativa e financeira não é problema nenhum você contratar uma equipe especializada. Porque você precisa de uma base sólida. O empresário empreendedor não precisa entender de tudo. Ele tem que ter noções dos números, óbvio. Não pode ser totalmente leigo, mas ser especialista, ele tem que ser especialista na produção do copo, da caneta ou daquilo que ele se propõe a fazer. É até isso que eu queria perguntar para você, porque eu vejo muitos empresários que eles são muito bons na atividade fim deles. Isso, e por isso que eles cresceram, e por isso que eles montaram a empresa. Só que como ter também essa base por trás? Porque muitas vezes... Se ele não entende, ele tem que entender um mínimo, né? Um mínimo. Ele tem que olhar um mínimo. Porque se ele não olhar lá e entender... Mas aí, gente... Como fazer isso para ter esse mínimo? Para ter esse mínimo, você tem que ou contratar um profissional que consiga traduzir esses números de uma maneira que o empresário, o empreendedor olhe e não precise, tecnicamente, esmiuçar isso. Porque qual que é a grande pegada de quem não gosta de número? Eu não quero nem ver. Aí começam aquelas planilhas, aqueles... Não, você tem que contratar uma equipe como a nossa, ou ter um colaborador na sua empresa que traduza todas aquelas informações em algo que o empresário fique mais lúdico para ele. Ele fala, eu não estou no meu ponto de equilíbrio. Qual a conta que eu tenho que olhar? A minha matéria-prima. Qual que é o meu custo de mercadoria vendida? Então, tem coisas que você não precisa abrir o analítico. Você vai no sintético. E no sintético ele toma as decisões que ele precisa tomar em cada fechamento de mês. É que é um mundo bem complexo também, né? É um mundo complexo. E normalmente os técnicos, eu estou dizendo de pessoas que realmente são voltadas à contabilidade, a números. Se eles não fizerem uma apresentação que não seja cansativa, porque o empresário cansa. A mente de quem empreende é diferente da mente de quem trabalha na operação do dia a dia. Então é isso. O empresário tem que olhar o mínimo possível. E isso não acontece na maioria dos casos. E eu acho que tem muita gente que envolve ego e muita gente que existe aquela questão do centralizador. Né? Empresários que querem centralizar tudo nele. Quando o cara centraliza tudo nele, ele acaba deixando de ver algumas coisas que, tipo, é o que você falou. Se ele é muito bem em vender copo, ele não é bom para, tipo, ter essa análise financeira. Eu acho que falta muito disso ainda, sabe? O empresário, ele terceirizar o que ele não é bom. Né? Então, é a questão que você falou de finanças, a questão de administração, acho que falta muito nisso, né? Às vezes o cara ele quer catar no gol, quer ser o técnico, quer cobrar o escanteio e passa algumas coisas porque ele está fazendo várias funções ao mesmo tempo. Ele não se especializa na parte estratégica, né? O que eu vejo, a gente chega num local e quando a empresa vai tendo problemas, o que acontece com o empresário, empresária, empreendedor, enfim, com o fundador da empresa? Ao invés de ele focar no produto que ele se propôs a fazer e fez muito bem durante décadas, ele começa a olhar o financeiro e administrativo. Então ele passa o dia inteiro tentando arrumar dinheiro para pagar a dívida e esquece do negócio dele. Ele já esqueceu do negócio dele. Ele já não investe mais tempo, ele já não investe mais energia na produção, ele já não investe mais energia em vendas, ele está focando energia em pagar a conta. Esse é o principal erro. O nosso papel como assessoria, e aí eu te explico para vocês a diferença entre consultoria e assessoria, é entrar na empresa, realmente atuar no dia a dia e tirar esse peso das costas do empresário e do empreendedor. Tirar esse peso. Esse peso fica com a Avante e com a parte administrativa. Ele vai saber de tudo o que está acontecendo, mas ele vai focar onde? Em vendas. Ele vai focar onde? Em produtos. Aí essa junção é que faz a empresa sair do vermelho. E é isso que faz ela não ir para o vermelho também. É quando ele deixa o administrativo de deixar, não é de largar. Não é simplesmente você não querer ver nenhum tipo de informação. Disso, não. Esquece disso. Não. Você tem que ser uma pessoa regrada. Ter reuniões, entender o seu cenário econômico e financeiro, mas atuar naquilo que você sabe fazer. E é isso que a gente não vê. Já que você falou isso, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre a Avante. A Avante, pessoal, para vocês que não conhecem, é uma empresa do Grupo Alliance. O Grupo Alliance que organiza esse podcast, Papo Aliado. E o que a gente é? Uma empresa de indicações seguras. Você pode ver qualquer empresa que está lá,
Confip, assessoria de empresa, contabilidade, tem advocacia, que tem empresas que dão indicações seguras para você fazer um serviço. E a Avante é uma parceira enorme nossa em vários trabalhos que sempre a gente indica para reestruturação de empresa. O que é a Avante e como que funciona? É uma assessoria? É uma assessoria empresarial em reestruturação de empresa, em governança corporativa, em fusões e aquisições, em comércio exterior, então, e em controladoria. Então, hoje a Avante vai ser raro a gente ser contratado ou chegar em uma empresa e a gente não conseguir dar a assessoria que a empresa necessita. Então, a diferença entre assessoria e consultoria. É isso que eu ia perguntar. A consultoria, você contrata uma consultoria, ela faz o mesmo diagnóstico que nós fazemos, e ela chega aqui para o Paulo e para o Rogério e fala, tá vendo? É isso aqui que você tem que fazer. Então, a assessoria faz tudo isso e está no dia a dia ajudando a executar, a implementar. Não deixa o projeto solto. Né? Não deixa o projeto solto. E essa é a diferença entre o assessor e o consultor. E a nossa equipe, hoje nós somos em 25 profissionais especializados em gestão. Especializado em lidar com gestão de crise. Porque a crise está tanto aqui na reestruturação como na governança, que são os produtos que você tem pessoas todos os dias locadas na empresa. Então, nós atuamos no dia... Então, um plano de ação. Quem vai atuar com esse plano? Quem vai coordenar esse plano de ação? Quem vai gerenciar esse plano de ação? A Avante. Porque, normalmente, os funcionários internos não vão ter condição, eles já têm o dia a dia deles para fazer. Entende? Então, esse é o nosso diferencial. A gente atua em loco todos os dias no projeto. Faz toda a diferença. Até essa questão da consultoria, ela mostra o caminho, mas muitas vezes o problema estava lá e não tem a pessoa que vai resolver. Então não adianta você falar, Exato. Vai e resolve, mas não tem a pessoa qualificada para isso, como vai fazer? Não vai fazer. E mesmo se tem a pessoa qualificada, ela tem tempo para fazer? Ela não tem tempo para fazer. Ela não vai focar. Ela vai focar no dia a dia da empresa. Que é o que a gente falou, né? É a pessoa ser especializada no que você falou, no dom. O dom dela é vender. Não é cuidar das finanças, não é fazer administração. E, Benito, eu tenho uma pergunta que eu acho que é bem interessante para todo mundo que está começando, né? Que é a questão de... Muitas pessoas que começam agora têm essa questão de misturar as contas pessoais com a da empresa. Né? O que você pode falar para quem está começando? O que você pensa disso? Que conselho você daria? Separa isso já de início. E não é só para quem está começando, não. A gente vê empresas que já têm aí algumas décadas no mercado, mais de 10 anos, e tem essa mistura. Então, assim, e veja, eu até vou colocar alguns exemplos sem mencionar nome, porque tem uma coisa que a gente respeita, os clientes, é uma ética, né? Mas eu já tive empresas... E os números que eu falo aqui são todos fictícios, tá? São todos só para exemplificar. Será que alguém pensa que olha e fala... Tá falando de mim? Não é você. Não é. Até porque eu tenho um respeito enorme por todos os meus clientes, independente dos que já estiveram conosco, os que estão e os que virão, que venham muitos, né? Aqueles que necessitarem. Mas assim, então você vai... olha, eu vi aqui que o total da sua retirada deu 100 mil, né, no mês. É impossível. E realmente a pessoa não tira 100 mil. Ela não tira 100 mil. Mas os carros são pagos pela empresa, da família. Eu preciso considerar isso como uma retirada, como um prolabore, enfim, mas faz parte da diretoria, né? Faz parte. A minha assistência médica também é pago por aqui. O condomínio do apartamento também é pago por aqui. Então, aquilo que ela realmente retira em recurso é muito pouco. Mas todo o restante está lá. Então, isso tem que ser separado. O empresário, o empreendedor, ele tem que ter... E tem que ganhar dinheiro mesmo. Vamos pensar o seguinte, o objetivo de ter um negócio é ter lucro. É pecado ter... Não é não. Você tem que ter um negócio que ele seja rentável e que na última linha sobre dinheiro. Porque a gente está empreendendo no nosso país. Correto? Então é isso. Tem que sobrar dinheiro. Não tem como. Agora, você tem que pensar o seguinte. O meu valor por mês é X. Você tem que ter esse mínimo todo mês. Mas é o valor que é transferido para sua conta. E você paga as suas despesas de lá. Esse é o melhor caminho. Porque aí não há essa mistura, esse embrolho que faz com que você não veja o que está acontecendo na realidade dentro dos seus números. Já aconteceu de você ver empresas que chegaram a ficar em crise por causa disso? Esse é um dos fatores, né? A questão de não acompanhar as métricas, a questão de ter essa mistura entre pessoa física e pessoa jurídica, a questão de você achar a empresa familiar, que a gente respeita bastante também, vários clientes nossos são familiares, mas no século XVII e século XVIII,
Se o meu pai era médico, possivelmente eu seria médico. médico também. Se o meu pai era artesão, possivelmente eu vou ser um artesão ou um sapateiro, enfim, aquilo que... Hoje, não é porque eu sou um empresário que aquilo me fez bem, que o meu filho, que a minha esposa, que o meu irmão também tem esse feeling para empresariar. Não é. É aquilo que a gente falou, da vocação. Então, muitas vezes, você leva a família para dentro da empresa e, ok, tá perto, é de confiança, ninguém pode falar nada sobre isso. Mas será que eles têm a mesma vocação que você, que está na linha de frente? Não tem. A maioria das vezes não tem. E aí causa um problema enorme para todo mundo, porque a gente vai ter pessoas que não são profissionais, que não estão felizes onde estão e que não vão pensar como o fundador ou a fundadora da empresa. Não vão pensar. Vai perder tudo. Né? Aí você começa a ter uma situação de gerar conflito interno, né? Porque você imagina, você não pode... Não tem algumas máximas, que eu não sei nem de quem é essa. Não contrate quem você não pode demitir. Bacana. É complicado. Você está falando, tem um ponto muito legal que a gente já conversou no passado. Eu queria até retomar aqui. Como fazer, então, esse processo de sucessão empresarial? Como ter alguém que não seja da sua família que você confie? É possível? Qual o caminho para conseguir fazer essa transição? Porque a gente vai envelhecer. Eu vejo um pessoal até que eu conheço de algumas empresas que eu falo para eles... Cara, até quando? Vocês vão morrer. Desculpa falar, mas eu acho que é a única verdade que eu acho certeza que absoluta, as pessoas morrem. E aí, quem que vai ficar no seu lugar? Você não pensa nisso? E como fazer isso, caso alguém não tenha... Eu acho que a primeira coisa é assim, se tem um negócio, eu sempre gosto de... A gente não é exemplo, mas é bom já falar daquilo que já viveu, ou que já viu, ou que já presenciou. Eu tenho 2 filhos. Claro, seria bom se o meu filho ou minha filha, um fosse advogado e um administrador ou contabilidade, seria maravilhoso. E eles foram para a área de medicina. Eu tenho que respeitar, eu não quis trazê-los para perto. Então, acho que a primeira coisa é você que está começando agora ou que sonha em empreender e vai dar certo, porque esse ímpeto que tem dentro da gente de querer fazer negócio. Então, a primeira questão é assim, como que a gente faz uma sucessão numa empresa? A gente não cuida da área jurídica, a gente cuida da parte administrativa. Então, um exemplo, você chega lá e tem 2 filhos ou 3 filhos, e aí qual que é o nosso papel da Avante? É ver nesses 3 possíveis candidatos qual deles realmente tem a vocação para ser empresário ou empreendedor e estar à frente do negócio. Não existe falar, eu vou deixar o comando 50% com cada um ou 33% com cada um. Já não vai dar certo. Cada um é responsável por uma área. Já não vai dar certo. Você tem que ter uma palavra final dentro de uma empresa. Alguém que decida. Alguém que realmente decida e fala, a responsabilidade final é minha, se der errado eu vou ter que assumir e se der certo é nosso, não tem problema. Então é assim, você tem que olhar para aquela equipe que está lá, para uma ou 2 pessoas, vamos falar de 2 pelo menos. Você tem que olhar quais dos filhos realmente têm vocação para estar no negócio. E pode ser que chegue-se à conclusão que nenhum dos 2 tem vocação. E aí você tem que... Não, aí você tem que entender isso. O empresário quando contrata para isso, ele já tem uma desconfiança de que o negócio vai degringolar se ele sair da gestão. O que tem que ser feito? Tem que ser feito um conselho. Ou vende a empresa e capitaliza todo mundo, se for o caso. Ou se for para dar continuidade, ele vai para um conselho, forma um conselho, ele e os filhos, e contrata uma equipe especializada. Um CEO, um administrador, para que o negócio dê continuidade, continue rentabilizando a família, mas que ao mesmo tempo você não tem poder de decisão interno para que o negócio realmente continue crescendo ou se estabilizado. Porque a pior coisa, ou uma das piores coisas que existe, é quando você dá a gestão para alguém, deixa na gestão alguém que não é gestor. Todo mundo vai ficar triste. Alguém que é só filho ou filha. Ele ou ela vai ficar infeliz. Pode ter certeza que eles vão ficar infelizes. Não é o mundo que eles vão trabalhar mal-humorado. Eles vão desenvolver algum tipo de depressão. Porque não é aquilo que eles queriam para a vida. Mas foi para lá porque era um negócio da família. Então, assim, a primeira coisa é tentar preparar os filhos para ver se eles realmente têm vocação para estar atuando dentro do seu negócio. Esse é o primeiro passo, na minha opinião. Bacana. Esse é o primeiro passo. Legal. Muito bom. Outro erro que eu vejo muito que as empresas cometem em relação ao valor de produtos. Como definir o valor correto? Ainda mais um mundo que hoje em dia eu abro a internet, eu vejo um valor, depois eu vou para outro lugar, tá outro. O pessoal consegue desconto aqui, desconto ali. E eu vejo muitas pessoas que nesse meio termo ele consegue. Eu tenho essa dificuldade, você vai acabar me ajudando, porque eu tenho uma dificuldade muito grande para definir valor, preço para o meu serviço. Serviço, assim, eu também sou um prestador de serviço, né? Então, da minha parte, eu tenho um custo fixo,
Normalmente eu faço por projeto. Então, eu tenho um projeto. Eu tenho uma equipe alocada nesse projeto. Eu tenho que colocar esses valores. E cada projeto contribui com um percentual do meu custo fixo. Então, eu tenho aluguel, eu tenho toda a estrutura que vocês conhecem lá da Avante no Brooklyn. Isso faz com que eu tenha que ratear isso de alguma maneira e colocar um percentual de lucro em cima. Agora, cada vez, na questão do serviço, cada vez que você consegue obter êxito, ter cases de sucesso, o seu ticket vai aumentando. Então, se você entrega um bom trabalho, depois eu posso até te mandar alguma planilha para você entender. É muito simples de fazer no serviço. No serviço. Agora, numa indústria, aí vai tudo. Voltamos novamente na questão das métricas, dos controles. Como é que você vai formar preço se você não tem controle de nada? O que eu vejo é, eu vou fazer matéria-prima vezes 2, vezes 3, vezes 4. Gente, a chance é loteria. É loteria. Lá atrás já foi assim. É loteria. Porque tem produto que você está produzindo e que ele tem mais mão de obra do que matéria-prima. Então não adianta você fazer vezes 2 a matéria-prima, porque você tem mais mão de obra. E tem produtos que você tem mais matéria-prima do que mão de obra, você não vai conseguir vender no mercado. Eu estou falando algo muito simples. Você precisa entender os seus números, você precisa ter um demonstrativo de resultado, gerencial de preferência. E o contábil, óbvio, que aí toda empresa tem que ter uma contabilidade. E em cima disso você montar custo. Você tem que ter hora-homem, daquilo que a gente chama de HH, hora-homem, o tempo realmente correto, estou falando de uma produção, né? O tempo realmente que aquele operador, aquela operadora demora para produzir aquele produto. O período da manhã a pessoa é mais produtiva. O período da tarde ela não é tão produtiva assim, porque às vezes trabalha em pé o dia inteiro. Então não tem uma uniformidade. Por isso que cada caso é um caso. Você tem que realmente contratar um profissional, contratar uma equipe. E nós também fazemos isso, tá? A gente já, às vezes, alguns módulos separados, que nem controladoria. A gente fechou um projeto de uma grande gráfica lá em Cotia e nós analisamos os custos de todos os produtos dele. Todos, absolutamente todos. Então, ele estava tendo lucro? Sim. Só que ele percebeu que tem alguns clientes que estão dando prejuízo. O que isso vai acontecer se você não arrumar? A primeira crise que você tiver, ou uma crise grande, esses caras que estão te dando lucro vão migrar para um outro que vai vender mais barato. Esse é o mercado. E você vai ficar com quem dentro da sua empresa? Quem está te dando prejuízo. Então, ou você para de vender para esse pessoal, ou você começa a ajustá-los para que eles deem um mínimo de lucro também. Então, a questão de você saber vender, primeiro você tem que saber onde você está. Primeiro você tem que saber quais são os seus custos, quais são as suas despesas. E aí sim você elaborar uma métrica, uma conta. Tem a questão tributária também, tá? Tem um encontro de contas. Você compra, você está se creditando dos tributos. Você vende, você tem que ter tudo isso para então você conseguir precificar o seu produto. Seja ele serviço, seja ele... Enfim. Então tem também esse problema que muita gente não sabe vender, né? Tem. E tem muita gente que também vende a qualquer preço, que não sabe vender. E aí, mesmo aquele que sabe vender, quer fechar negócio a qualquer preço. Esse é o pior tipo de coisa que tem. É meio desespero, né? É em desespero. Eu não vou pagar imposto, então eu vou reduzir aqui, eu vou ficar sem pagar imposto um período. Isso é a pior coisa que tem. Você tá desvalorizando o seu trabalho, desvalorizando o seu produto. E os seus concorrentes também, né? Você acaba colocando em risco toda uma situação, com uma palavra feia que eu vou colocar aqui, se prostituindo para poder vender mais barato a coisa. Então, acho que já começa errado, né? Já começa errado. Você não tem inimigos no mercado, você tem concorrente. Concorrente não é inimigo. Isso é legal, até a questão do mercado tem espaço para todo mundo, exatamente. Que a gente se aliados, né? Então a gente busca para saber entender e conseguir ter essa troca. E eu vejo isso muito também, eu trabalho com associativismo. É muito legal, porque as pessoas são empresas que se reúnem e falam, a gente pode crescer junto mesmo, trabalhando com o mesmo produto. Exatamente. A gente tem que entender o mercado e ter ferramentas para se fortalecer. Tem mercado para todo mundo, desde que saiba trabalhar de forma correta. Exato, porque você não vai conseguir absorver todo o mercado. Não vai.
por melhor que seja o seu serviço, sempre tem alguns concorrentes, algumas empresas que fazem parecidos, porque questão de prestação de serviço, principalmente a gente que presta serviço, ninguém trabalha igual. Ninguém trabalha igual. Prestação de serviço. Né? Agora, o mesmo produto numa indústria. O que faz uma indústria ter um produto mais barato que o outro? Vários fatores, né? Vários fatores. Um deles, se você produz melhor, você vai ter um custo melhor. Se você tem um plano de energia elétrica, que é caríssimo aqui no país, onde você contrata a demanda correta da sua energia, enquanto o outro está pagando tarifário lá em cima, qual produto vai ser mais caro? O desse aqui. Mas aí então vem outro erro também, não saber comprar, né? Muita gente não sabe comprar. Uma vez, vou até contar uma história aqui. Vamos lá. Uma pessoa que eu conheci, que ele foi querer vender cerveja. Ele inventou porque estava na moda vender cerveja. Daí ele foi entrar nesse mercado, ele entrou numa fábrica que já produzia a cerveja já pronta para ele, e ele só tinha que pôr o rótulo. Só que cada garrafa que vendiam para ele, na época, vendiam a R$15. E ele tinha que colocar o rótulo. Ele ia pôr o rótulo e revender isso para o mercado, que a cerveja estava custando, em média, R$20. Quer dizer, não tinha lógica nenhuma. Não tinha lógica. Ele queria criar uma marca. Não, aí não vai. Ele veio perguntar para mim o que ia fazer. Eu falei, olha, cara, senta e chora. Você vai ter que ou subir esse preço, não vai conseguir vender, ou distribuir essa cerveja. Ou procurar um público elitizado. Mas você tem que ter uma que marca pagaria, forte. Exatamente, que pagaria pela sua marca. Mas não tinha marca ainda. Então, sabe o que tá sendo não vai dar certo. Episódio? A gente percebe o quanto é difícil empreender. Quantas pessoas acham que, tipo, que é o que a gente falou no início, né? Vou abrir um negócio e... Vou trabalhar para mim mesmo, mas sabe, Rogério, eu acho que não é difícil empreender. O problema do empreendedor, muitas vezes, é não buscar conhecimento. E não buscar parceiros. Sim. Hoje em dia, tipo, no próprio Grupo Alliance, a gente tem um site cheio de informações, a gente tem podcast, a gente tem vídeos. A Avante faz direto eventos, né? Vocês têm seu podcast também, que trabalha vários pontos interessantes. Se você quer ser um empreendedor mesmo, você consegue melhorar um pouco. Você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. Você tem que ouvir, você tem que ter como exemplo outros empreendedores que deram certo, outros que não deram certo. Aliás, achar que vai dar certo a todo tempo, eu não vejo isso existindo, tá? Para ser sincero, na experiência que eu tenho, eu não vejo. Eu acho assim, por que nós estamos aqui? Porque nós mais acertamos do que erramos. Mas a gente não é? A gente tem uns tropeços. Só que eu sempre penso que os meus tropeços, e é o que eu digo aos meus clientes, os tropeços que eles dão não são tropeços que você cai para trás. É aquele tropeço que você está subindo um degrau, aí você vai rápido demais, tropeçou, ralou o cotovelo, ralou o joelho, ralou a testa, mas você subiu uns 2 degraus, você aprendeu com aquilo ali. E tem que você aprendeu, você tem que aprender. Então, você tropeçou, se machucou, mas você subiu 2 degraus. Então, isso é importante você ter em mente. Não é que você caiu para trás. O duro é quando você leva um tombo e aí fala... Aí estão te jogando uma corda, ao invés de você subir, você está puxando quem tá tentando te tirar do buraco. Essa é uma pegada assim... Aí você já vê que a pessoa não tem... Aí vai a questão de vocação de novo. Raramente, quem é empreendedor mesmo, parece aquele João Bobo. Já ouviram falando do João Bobo? Leva um soco, cai e levanta. Aquele boneco cai e levanta. É isso. Empreender é isso. E assim, também nunca tá na zona de conforto, né? Uma coisa que eu vejo muito em empreendedores que não dão certo, que é um erro também que eu vejo, é que tá indo tudo bem aqui, então não tem que olhar para o mercado, não tem que ver o que os outros estão fazendo, não é verdade? É horrível isso, é verdade. Eu acho que o empreendedor deve ser inconformado. Então... Ele tem que ser inconformado, ele tem que querer mais. Exato. Mais. Trazendo para o nosso mundo aqui, você estava falando da Avante. Todo ano eu lanço um produto diferente. Porque eu vejo a necessidade dos meus clientes. Eu não posso ficar só na mesmice. Senão, daqui a pouco você tá só cuidando do financeiro, então não dá mais. Você vê, agora a gente lançou aí comércio exterior. É legal, né? Tava vendo esse produto seu, é bem diferente. Hoje eu consigo ser o departamento de comércio exterior dentro de uma empresa de médio e grande porte. Até de pequeno porte também consigo. Então, assim, o que acontece? Eu vi essa demanda, a gente enxergou essa demanda nos nossos clientes, nas empresas onde passamos. Vamos montar isso. Então, a gente montou uma estrutura muito boa, já com representação na América Latina inteira. Necessitando ir para a América do Norte também temos. Então, assim, o que é isso? Eu poderia ter ficado poderia. Na sua zona de conforto. Poderia. Mas, e o que isso vai me trazer de novos negócios? Quase nada. E quem gosta de empreender está sempre buscando alguma coisa. Está sempre buscando alguma coisa. E não tem medo, né? Fala a verdade. Quer dizer, medo tem. Tem, sempre medo tem. É um pouco importante, mas é assim, vai, enfrenta o medo e arrisca. Defeito do empreendedor?
É não saber a hora de parar. E não é parar. Também. É parar para avaliar o negócio. É que a gente tá sempre... Calma, não, agora né? é ali, agora é ali, agora é lá. Então tem hora que você fala, não, vou terminar isso primeiro, já tô de olho nesse, depois já tô de olho nesse, porque se você vai tudo de uma vez, a chance de dar errado é grande. Você não tem braço para isso. Nem você e nem sua equipe tem braço para isso, na maioria das vezes. Então, é um defeito do empreendedor. É um defeito. Por isso que ele precisa de uma base, de alguém, de uma base, de uma equipe, para falar, calma, o empreendedor tem que estar sempre aqui em cima. Mas aí a equipe dele, se for boa, traz ele para baixo e fala, vem cá, ó, agora é aqui. Agora vamos nesse primeiro, depois a gente vai nesse. E assim a gente vai fazendo. Você falou um negócio muito bom. Equipe, que era um que eu ia entrar que eu nem vi se está na nossa pauta, mas... Vambora. Eu, como empreendedor, sabe qual é a minha principal dificuldade? Pessoas, equipe. Sim. Cara, como é difícil. Como é difícil. Bem-vindo. Eu acho que eu falei para você na nossa última reunião, não foi? Que a gente estava lá na Avante. Como é difícil. É muito difícil montar equipe. É muito difícil montar equipe. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa primeiro entender o que você quer. Eu estou dizendo, você, Rogério, Paulo, a gente tem que entender o que a gente quer. Quando a gente entende o que a gente quer, está focado naquilo, as coisas começam a acontecer. Então, assim, hoje, para entrar na Avante, se você não souber... Você não precisa ser o melhor técnico, você não precisa ser o advogado, que aliás a gente só tem dois advogados na empresa, mas que não advogam para os clientes, é mais interno mesmo. Você não precisa ser ou administrador, ou contador, ou economista. Você precisa ter uma técnica, sim, mas você precisa saber lidar com gente. Cada um tem um perfil. O perfil dos meus negócios, o perfil dos negócios que a Avante atua, é saber lidar com pessoas. Então, se eu tiver um profissional que não consegue trabalhar com gestão de crise, ele não serve para trabalhar. Entende? O público que a gente tem que procurar tem que saber trabalhar com gestão de crise. E não só isso, para te passar a palavra. Ele não adianta saber trabalhar com gestão de crise e levar o problema para casa dele. Porque aí ele não vive, ele vai ficar doente. Ele fica 6 meses na Avante e vai entrar em depressão e vai falar, eu preciso ir embora. E vai mesmo, porque não tem o que fazer. Você precisa saber trabalhar com gestão de crise. E quando você sai do portão para fora, você vai viver a sua vida. E quando você entra dentro da empresa, você está todo compenetrado e fala, eu vou fazer esse negócio virar. Saber trocar as roupas, pelo desafio, exatamente. Pelo desafio. E aí é que muitos empresários que nos contratam confundem. Eles veem a nossa equipe fazendo aquilo que eles queriam que os funcionários fizessem e querem contratar a equipe. Mas a equipe está fazendo tudo aquilo porque ela tem vocação para lidar com crise. Quando a crise acabar, a gente vai embora. A gente vai para outra. E assim a gente vai fazendo. No máximo que a gente fica é fazendo a controladoria, para não perder os números. Mas se não tem mais espaço, a maioria do meu pessoal fica assim, mas perdeu o encanto. A gente quer outro desafio, entendeu? Ninguém quer ficar... Do pessoal que trabalha conosco, ninguém quer ficar numa mesa na mesmice no dia inteiro. Mas você falou uma coisa agora muito legal, que um artigo que eu li muito bom, um baita de um articulista aí, que ele escreveu um artigo sobre o fim do workaholic, como sendo aquela pessoa. Ele que escreveu, o nosso amigo Benito que escreveu esse artigo. E queria até que você falasse um pouco sobre isso. Cara, acabou esse negócio do workaholic, ser aquela pessoa que vive 24 horas ou ainda tem posição para isso? Como que é? Ainda tem. Segundo a minha esposa Alisson, beijo, amor, ela acha que eu sou um workaholic ainda. Eu evito... Não, acabou. Eu acho assim... Aquela pessoa que tinha que ficar... chegar às 7 da manhã e sair às 7 da noite todo dia, alguma coisa está errada. Estou falando de funcionário. Alguma coisa está errada. Não é possível. Você não aguenta esse tranco muito tempo. Você não aguenta. E eu sou um louco por trabalho, pelo desafio, por tudo. E mesmo assim, tem uma hora que você fala, tem que parar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia as empresas não valorizam mais pessoas assim. Eu não vejo mais valorizando. E quando está valorizando a pessoa errada. É o que eu vejo. Porque tem gente, tem pessoas que gostam de trabalhar no caos. Porque no caos, ninguém consegue entender quem é competente e quem não é competente. Tudo que está sendo feito parece estar sendo feito por favor. E não por um negócio. Quer queira, quer não, um contrato de trabalho. Então, eu sou um empresário, eu tenho algumas pessoas que trabalham para a Avante. É um contrato de trabalho. Claro, nada impede da gente sair para tomar um vinho, nada impede da gente ter um relacionamento fora. Mas é um contrato de trabalho. Só que quando você chega trazendo isso para uma empresa que está em dificuldade, tem um caos lá dentro. Tem um caos. E no caos, você não vê quem funciona e quem não funciona. Quando você arruma a casa, aparece uma luz amarela em cima de quem não está entregando nada.
Na hora aparece. E às vezes, na maioria das vezes, o empresário vai falar assim, mas esse é meu braço direito? Essa pessoa é quem eu mais confio. Não, você pode continuar confiando, ela não é desonesta, ela só não está entregando nada. Mas dá para perceber isso no meio de um furacão? Claro que não. No meio do furacão é cada um por si. É cada um por si, ninguém consegue fazer nada. Então, o nosso primeiro objetivo é arrumar. Arrumou, a gente entende quem está dentro e quem está fora. O capital humano pode ser predominante para uma empresa entrar em crise? Na maioria das vezes é o que acontece. A maioria dos projetos onde eu entro, o problema não é recurso, não é dinheiro. O problema é gestão. O que é gestão? Gestão é o capital humano. Então, eu estou com problema financeiro. Opa, está tendo desvio no seu caixa? Não, então o seu problema não é financeiro. Você está vendendo mal, comprando mal, produzindo mal, administrando mal. O seu problema não é financeiro. Por isso que a gente parte do financeiro para fazer mais áreas. A empresa nada mais é do que uma engrenagem. Se você for pensar, você tem que vender bem, comprar bem. Porque vendeu, comprou a matéria-prima, falando de uma indústria, né, de prestador de serviço, dá para a gente trazer para o nosso mundo. Vendeu, comprou, produziu, entregou, administrou. O que a gente vê numa empresa? Administra para vender, para comprar, porque está com problema. Você não pode administrar para vender. Você não pode administrar. A administração é a última, é para onde tudo converge. Se a conta não está fechando e não tem desvio no seu caixa, o seu problema não é financeiro. Você está fazendo alguma coisa errada. Você está precificando errado o seu produto, que no final não está sobrando nada. Então você tem que olhar onde está o erro, para que no final do mês, ou no final do semestre, ou no final do ano, enfim, tenha um recurso lá te esperando, né? Benito, como tratar com empreendedores em crise, sendo que empreendedor é aquela pessoa que geralmente é uma pessoa cheia de certeza e também tem um certo... O que é humano, vamos dizer, o arrogante humano. Sim. Como chegar para ele? Dá para chegar para esses caras e falar, ó, tem um erro aqui. Como conseguir fazer isso com dedos para não criar melindres? Primeiro que não assim. pode ter dedos. E segundo que tem que haver muita sintonia. É o tapa na cara mesmo assim? Não é isso. Sem não. dedos? Não, porque daí vai ter dedos também. Não. Na verdade, o que eu quero dizer é assim. Vamos falar novamente. Quando a gente é indicado em algum projeto, que na maioria das vezes nós somos indicados para ir na empresa. Porque ninguém vai procurar uma empresa de restauração, a maioria das vezes, mas acontece de procurar no Google. Existe. Existe pelo seguinte: você está contratando alguém e você está se sentindo incompetente porque você não conseguiu fazer a coisa virar. A primeira coisa que eu falo para o empresário, você não é incompetente. Ou para a empresária, né? Vamos pensar para os empresários, vocês não são incompetentes. Na verdade, vocês são heróis. Olha o que vocês fizeram até agora. Agora, querer levar tudo de uma vez, volta ao que a gente falou uns minutos atrás. Querer levar tudo de uma vez sozinho, você não vai dar certo. Então, vamos fazer uma parceria? Eu não vim aqui com uma receita. Se eu tivesse a receita pronta, gente, eu estava milionário. Eu pegava a receita e falava lá, Paula, é isso aqui que você tem. Faz isso aqui que dá certo. A receita do bolo, a receita do remédio, ela só é feita depois que a gente entende realmente qual é o problema da empresa. O mesmo remédio que o Paulo toma para dor de estômago não é o mesmo que você vai tomar. Os corpos são diferentes, a estrutura é outra. Na empresa é a mesma coisa. Eu não posso dar o mesmo remédio para um problema parecido. Porque ou eu estou dando dosagem a mais, ou eu estou dando dosagem a menos e vai fazer mal novamente. Então eu tenho que entender o problema. O que a gente coloca para o empresário e para a empresária? Olha, você vai ouvir de nós algumas coisas que você não ouve da sua equipe. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa está num cargo de CEO, de dono, a equipe já conhece ela. Então ele vai perguntar alguma coisa, ou a pessoa não tem know-how, ou se tem know-how, não quer falar, porque fala assim, eu vou falar o que ele quer ouvir, ou o que ela quer ouvir. Exato. É meio automático, é meio intrínseco isso no ser humano. Da Avante, não. Você vai ouvir o que você precisa ouvir. Ó, isso aqui está errado. Essa equipe não está funcionando. Ou você troca, ou você vai ter tempo de treinar. Mas a pessoa está disposta, as pessoas estão dispostas a serem treinadas? Não, então nós temos que substituir. Gente, contrato de trabalho, você não pode pegar uma situação e criar como se fosse aquele paizão ou aquela mãezona. Porque a chance de dar errado é muito grande. Você fica acobertando todo mundo. Não, ele errou, mas poxa, não, deixa o Rogério aí. Mas deixa aí porque ele não está entregando. Vai ser bom para ele sair para o mercado e vai ser bom para ele crescer, vai ser bom para a sua empresa crescer. O turnover numa empresa, ele não é tão ruim assim. Acho até que ele é necessário. Mas uma taxa alta é ruim. Não, numa taxa alta. Mas ele é necessário na maioria das vezes. Ele é necessário. Sangue novo, coisas... É necessário para quem sai, muitas vezes, que está estagnado.
E é necessário que alguém chegue com sangue novo e veja que aquele outro não fez, aquela outra pessoa não fez essa dinâmica é boa. Precisa desse empurrão. A gente fica mantendo a pessoa dentro da empresa porque, tadinho. Não tem que ser tadinho, não. Não. É o mundo A empresarial. gente tá falando de negócios, né? Exatamente. E assim, negócio, nisso que você falou, uma coisa que tem aquela máxima, né? Melhor um inimigo que me fale os meus pontos ruins do que um amigo que passe um pano em tudo, né? Que fale. Exatamente. Falar amém. Às vezes o empresário ou a empresária nos contrata para a gente falar. Eu não vou falar amém para ninguém. É claro que a gente sempre vai ter respeito. E falar: olha, isso aqui está errado. A chance de dar errado por isso. Agora, o que eu penso? E eu deixo muito claro isso. Não adianta também contratar uma empresa como a nossa. Se você entrar no site lá, avanteadm.com.br e olhar a equipe e ver a qualificação dos nossos profissionais, e você simplesmente não seguir nada daquilo que foi orientado. Aí... Eu já vi várias vezes isso. Exato. Eu contratei a assessoria, o consultor, mas vou fazer do meu jeito, porque não. é só para falar que contratou. Então não dá, exato. Então aí é perda de tempo para nós e para eles. Uhum. Aí ao invés da Avante ser um investimento, virou uma despesa. É isso que eu digo ao empresário. E o que eu coloco? Gente, é assim, ó. A palavra final é de quem? É deles. Óbvio que é deles. O negócio é deles. Nós apresentamos os riscos e a partir que tomou a decisão, vai ser dessa forma, nós fazemos acontecer na vertical. Agora, o que acontece? Não, Benito, eu não vou fazer assim. Por que não? Dá uma justificativa para mim. Eu estou te dando todas. Por que não? Olha, gente, o porquê não eu vejo do meu pai. Meu saudoso pai. Pai, por quê? Por que não? Mas era meu pai, e tudo bem. Né? Tá bom, eu aceitava. Porque não enfim. tem o chinelo. E que saudade de ouvir o porquê não dele. Agora, a pessoa contratou uma equipe nossa, especializada, com um know-how fantástico. Que a gente chegou lá, olha, é isso aqui. Não quer aceitar? Tá, não, mas vamos mudar, vamos melhorar, não tem uma receita pronta. Agora, não, vou continuar fazendo do meu jeito. Gente, essa síndrome, já ouviu falar da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Eu prefiro não entrar no projeto. E se eu entrar, eu prefiro sair. Mas aí você falou uma coisa também que me pega muito, porque eu vejo tantas empresas e conteúdos que vendem a fórmula pronta. Você não acha que tem muito isso no mercado? Picaretagem? Vamos dizer. Não sei se é picaretagem, mas... Olha, a minha fórmula deu certo. E a pessoa tem muitas vezes até a razão dela em falar isso. Porque ela, olha, deu certo pra mim. Eu quero replicar até bondade muitas vezes, né? Eu quero replicar, mas não. Ele não entende que não é porque deu certo pra você que vai dar certo pro outro. Não tem isso. Eu acho que é o que a gente tava falando no episódio passado do... Investimento? Dos investimentos. O meu amigo fez e deu certo. Vou aplicar na minha empresa também, cara. É o que você falou, não existe uma receita para... Não tem, as empresas são diferentes. Às vezes eu chego, assim, a empresa está parada. Você imagina um paciente que está numa UTI, aí já passou um médico e falou assim, puxa vida, que pena, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. A Avante chega e fala assim, eu acho que vamos tentar? Vamos tentar. E na maioria das vezes a gente consegue. Isso falando de reestruturação. Falando de governança corporativa, onde a gente chega, muitas vezes o empresário, eu já ouvi empresas, não gosto de número, e a conta não está fechando, e está vermelho aqui, está vermelho ali, mas ele está bem. Está bem, está pagando todas as contas, mas está começando a antecipar recebíveis, começando a pegar um capital de giro, um mês ou outro não paga imposto, e depois parcela. Alguma coisa está errada. Mas eu não gosto de olhar números. Aí eu perguntei, qual é o seu ponto de equilíbrio? Se eu vender 3 milhões mês é o suficiente. Volto a dizer, números fictícios, tá? Pode ser 5, pode ser 10. Tá bom. Então, fizemos o primeiro diagnóstico. O ponto de equilíbrio dessa empresa era quase o dobro do que ele achou que era. Então, você entende que tá errado. Por isso que ele estava começando... Mas foi uma queda muito rápida, apontando para baixo muito rápido. Mas o que é isso? É não ter métricas, é não olhar, é não ter paciência para olhar números. Tá bom, não tem, olha pelo menos o básico. Se você não olhar o básico, fica muito difícil, né? Quando tem que acender sinal de alerta? Qual é a hora? Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Porque eu acho que todo mundo, quando vai procurar, você até comentou já comigo. Infelizmente, quando as pessoas vão te procurar, Na maioria das vezes, sim. Já está numa situação bem a gente já entrou em empresa, estava de parada, 20 dias de greve. Você teve que negociar com o sindicato para voltar. Olha, como foi a pergunta? Desculpa. Como saber o momento certo para buscar uma reestruturação?
Quais são os sinais que eu tenho que perceber na minha empresa? Muito bem. Eu acho que quando você começa a dar mais atenção para o administrativo e financeiro do que para o seu produto principal. Quando você começa a ter reuniões diárias com o financeiro e ele falando toda hora, as contas não estão fechando, eu estou com problema financeiro. Quando você tem que começar a focar o seu dia, e você nem percebe que está fazendo isso, tá? Focar o seu dia só em conseguir dinheiro para pagar a conta, é hora de você falar, alguma coisa está errada, eu já não estou mais conseguindo olhar para o meu copo, eu já não estou mais conseguindo visitar o meu cliente, eu já não estou mais conseguindo almoçar com alguém, porque eu estou tendo que arrumar dinheiro. Eu estou tendo que arrumar dinheiro todo dia. Não dá. Essa é a hora que você fala, eu preciso parar. Para. Exatamente. Nós temos uma pergunta aqui, doutor. Nas crises que você vê, qual o impacto do desentendimento entre sócios? Se é uma empresa familiar, é quase o essencial, é o principal fator. Numa empresa familiar. Numa empresa que não é familiar, também. Já ouviu falar também, mas num grau menor. Por quê? Porque no sábado e domingo vocês não se encontram. Tá? Então, quando a gente fala de empresa familiar, o irmão e a irmã já não se respeitam mais. O esposo e a esposa já não se respeitam mais. Por quê? Onde falta dinheiro, onde falta pão, falta entrosamento. Né? O grande problema, quando é familiar, é que está dentro da empresa e no final de semana, ou em festa, está todo mundo se vendo também. Ou dentro de casa. Então, você imagina respirar isso 24 horas. Quando não é uma empresa familiar, por mais que haja o desentendimento, quando cada um vai do portão para fora, cada um está curtindo sua cada vida. um tá mentalizando, não está fomentando aquele negócio direto. Então, assim, onde há crise, há desentendimento. Eu, pelo menos, não cheguei até hoje onde houvesse uma crise e está todo mundo perfeito, sorrindo. Em berço esplêndido. Não. A crise. Vamos resolver essa crise juntos. Não é. Delícia. Não tem isso, não. Então, quando começa a ter problemas, um começa a apontar o dedo para o outro. Mas o financeiro era seu. Eu só cuidava de vendas. Mas como você estava vendendo mal, falei para você não dar desconto. Então, começa... E aí é um grande problema. Quando você começa a focar no problema e não na solução, só piora. Ou põe uma pedra no assunto e fala, vamos resolver? Ou vamos contratar uma empresa? Ou vamos mudar a nossa forma de trabalhar, focando aonde? Na solução. Porque quando você começa a focar no problema, cada um vai ter sua razão. A palavra que é dita, não dá para você voltar ela para dentro de novo. Começa a criar uma mágoa, que aquela parceria, aquela irmandade que existia, começa a virar ódio. Aí é onde realmente as coisas começam a apontar para baixo de uma maneira muito rápida. Você já chegou a entrar em uma empresa que um sócio contratou, o outro meio que teve que aceitar e meio que gerou atrito dentro? Curiosidade, tá? Sim, mas vamos lá. Aí eu volto. Um jogando a favor de você. Mas aí é sempre os dois aspectos. Tá? O caminho ele é um pouquinho diferente. Eu costumo dizer, eu digo isso já na contratação, que aí vamos pensar que Paulo e Rogério são sócios e estão contratando a Avante. Eu vou trabalhar para quem? Eu vou trabalhar para o CNPJ. Eu não vou trabalhar nem para você nem para você. Eu vou trabalhar para o que é melhor para a sua empresa. Quando eles deixam a gente trabalhar e entendem isso, vai ter horas que eu falo assim, o Rogério tem razão, hein? Isso aqui... O Paulo vai ficar louco. E tem hora que eu vou falar, Paulo, o Paulo tem razão. Mas aí quando vocês forem vocês vão falar assim, bom, eles estão sendo imparciais. Eles estão sendo imparciais. É melhor manter esse pessoal aqui, porque eles não estão nem a favor do meu sócio, que a personalidade dele é muito mais forte que a minha. E todo mundo que eu contrato vai pro lado dele, porque fica com receio, porque ele é um cara de personalidade forte. Avante não. Avante vai trabalhar para o CNPJ, para o negócio. Ela vai trabalhar pro negócio. Não pro Paulo, não pro Rogério. Porque o que eles não entendem, ou que as pessoas não entendem, é que o negócio é maior do que eles até. Eles não entendem. A maioria não entende isso. Eu atendo uma marca famosa e ela no segmento dela, e às vezes se pega em umas coisas e fala assim, gente, a marca é muito maior do que quem está nessa mesa. Por mais que tenha sido os pais de vocês que fundaram, e que bom, né? A marca de vocês é fantástica. Esquece, essas coisas é muito pequena. A marca é grande. Na maioria das empresas é isso. A maioria das empresas, a marca é muito maior. Então eu trabalho para o negócio.
e não para a pessoa física em si, para dar razão para o Paulo ou para o Rogério. E daí você falou uma coisa de marca aqui também. Um erro das empresas também é não saber investir em marketing, né? Não saber se vender. Eu vejo isso até voltando a falar de novo do Grupo Alliance. Sim. São várias formas. Geralmente a gente pensa em marketing, a gente pensa na questão do publicidade, em televisão e tal, mas marketing é muito além disso também. É você evidenciar sua marca, ter bom preço, ter os pedicotler todos. Mas as empresas não pensam muito nisso, né? Quando elas... Não, eu não vejo isso. Acham que é custo. Né? Exato. É porque assim, também quando você é mal assessorado, você acaba investindo e você não vê um retorno disso, eu nem sei se dá para mensurar logicamente um retorno. Mas você consegue saber se a coisa evoluiu ou não evoluiu com esse investimento. Uma coisa eu posso dizer, sem investimento não vai evoluir. Ponto. Agora, como investir, de que forma e quanto investir, aí tem que procurar empresas especializadas. Eu sou totalmente favorável a se investir em marketing. Agora, tem tudo, né? Tem questão de imagem. Às vezes você... Saber também no que você vai investir, qual área, né? Qual área você vai investir. A gente atendeu uma rede de lojas de serviços, né? E algumas lojas não estavam funcionando bem. Então você vai contratar uma empresa, aí chegou a empresa que venceu, foi assim, não, mas aí eu vou trabalhar aquela região. Olha que interessante, eu nem sabia que isso era possível há uns anos atrás. Então, assim, a loja que menos vende é a do Bom Retiro. Eu vou trabalhar Bom Retiro, mesmo nas redes sociais, eu vou atender. Não é que as outras não são importantes, são importantes, mas as outras estão atingindo o ponto de equilíbrio. Aquela loja não está, e ela deveria ter público. Então, assim, se não investir, não vai sair. Eu, como entendedor da causa, sabe o que eu acho que falta também, Benito? As empresas separarem, por exemplo, 3%, 5%, para você investir na sua empresa, para você investir em marketing, para você investir no comercial. Eu acho que muitas empresas não separam. Às vezes eu vou em reunião e pergunto, beleza, mas quanto você pode investir? Quero investir... sei lá, 1.000, 2.000. Mas baseado em quê? Né? Não tem. Ela entra de novo naquela questão de planejamento. Né? Sim. Você tem que ter um planejamento anual de quanto que você vai investir na marca da sua empresa, quanto que você vai investir em marketing, quanto que você vai investir em captação comercial. Eu acho que falta muito disso hoje. Sim, e aí não só o recurso financeiro. Quanto tempo... Pergunta aos empresários que vocês conhecem. Quanto tempo eles param por semana, por mês, até por ano, para rever o negócio e falar só do negócio? Eu não vejo. É verdade. Eles estão no dia a dia, numa correria enorme, e a gente proporciona isso. Muitas vezes, vocês conhecem a nossa estrutura lá no Brooklyn, muitas vezes a gente leva o empresário para lá. Muitas vezes, toda semana eu tenho reunião lá com algum cliente. Por quê? Porque na empresa dele, cada hora um bate na porta numa reunião. Peraí que eu já vou ali, já venho... Quando a gente vai lá para a nossa sala, não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos focar nessa reunião. Imersão mesmo. Vamos realmente entender esses números, vamos focar no projeto que a gente quer fazer. Raramente eles faziam isso antes de nos contratar. Então, essa também é uma situação onde você não vê o empresário, ele não só não investe financeiramente ou não sabe o quanto investir, como ele também não para falar assim, peraí, eu estou no caminho certo mesmo? É isso que eu quero? Está no dia a dia. Né? Fica naquele ativismo do dia a dia e não consegue ver mais nada. Ao contratar a Avante, vocês fazem essa questão do planejamento estratégico também? Totalmente. Não tem como se trabalhar sem planejamento. Não tem como se trabalhar sem ter as métricas e em cima dessas métricas saber analisá-las corretamente e fazer um planejamento em cima disso. É muito personalizado. Por isso que eu não acredito em receita pronta. Exato. Você fez lá as métricas. Adianta só ter métrica? Não. Tem que analisar e tem que olhar e analisar. Interpretar da maneira correta. Interpretou, traz para a realidade. Trouxe para a realidade, monta o plano estratégico. Sabe? Então não tem como ser diferente. Aí fazendo, nem deveria, mas vamos lá, fazendo um link aí para a área teológica, né? Que a gente fala da Bíblia. Texto dentro do contexto para não deturpar o texto. O que é isso? Você não pode ler ao pé da letra. Você tem que interpretar, você tem que entender o que aconteceu naquela sociedade, para quem o texto foi escrito, a realidade, e trazer para os dias de hoje. Isso é muito legal. A legal. métrica, não adianta você ter métrica e simplesmente não olhar. Ou se olhar, interpretar errado. É isso. Senão, o caminho é errado de novo. E dentro disso a gente estava falando também de um problema
que você apontou naquela reportagem, até a questão do cobrar. Eu vejo muitas empresas que têm uma verba lá parada porque não sabe cobrar o cliente. Tem isso. Você vê isso também nas empresas? Eu vejo. Na verdade, assim, a gente, como a minha área sempre foi na área de tesouraria, análise de crédito, para mim a venda só termina quando eu recebo. Senão a venda não é boa. Senão a venda não se concluiu. Quando você tem aquela equipe de vendas que quer vender a qualquer preço e quer vender para qualquer um, sem analisar o crédito, isso para mim não é venda. A venda ela só se com você vendeu, comprou matéria-prima, produziu, entregou e recebeu. Se você não receber, a venda não se concretiza. Então, primeiro eu faço uma análise de crédito. Eu crio um procedimento de análise de crédito interno. Na maioria das vezes. O que isso me proporciona? Eu ter 1, 2, 3% de inadimplência no máximo. Esse é o primeiro ponto. Eu não quero ter esse problema. Agora, sim, eu já cheguei em lugares onde não era feita a conciliação bancária. Se não é feita a conciliação bancária, gente, não tem. Você não sabe quem pagou e quem não pagou. E aí, a gente até dessa empresa eu indiquei o Moraes, que é um parceirão nosso da área de crédito, né? E ele conseguiu receber coisas de 5 anos com uma ligação que ele ligou para o Paulo. A empresa, os funcionários dele, óbvio, né? Aí o Paulo... E valores altos, tá? Ninguém cobrava. Por quê? Ninguém nem sabia quem é que estava devendo. Ah, mas é possível isso? É possível. É possível. Se você cresce demais, e você não faz a base corretamente, é possível que aconteça assim. Você não sabe quem é que está te devendo. Então... complicado. É assustador, mas acontece. Sim, é assustador, mas acontece. A Moraes é uma empresa de cobrança, né? Moraes Advogados. Sim, também faz um grande trabalho bem legal, parceirão. Tem Grande parceiro. Podcast seus também, como chama o podcast Humanamente. Humanamente, ele vai acontecer agora, nesse sábado agora, a gente vai fazer ao vivo novamente. Tá no YouTube da Avante. Tá no YouTube da Avante, todos os episódios lá do Humanamente. A gente vai lá, não é nem para falar tanto de negócios. A gente acaba trazendo para o nosso mundo, é óbvio, né? O Moraes é um grande parceiro da Avante. Então a gente vai hoje a gente vai falar agora, sábado, sobre esgotamento físico de trabalho. Vai além dos negócios para levar para o exatamente. É um papo descontraído. E claro, a gente leva para o nosso mundo, a gente leva para o mundo empresarial porque nós somos empresários, mas o objetivo é que sirva não só para quem é empresário, para o ser humano. Por isso que então, Humanamente. É muito bom também que os empresários busquem mais humanidade muitas vezes na vida deles, mais um refresco, porque é muito preocupante empreender no Brasil, né? Então tá aí a dica, né, Paulo? Humanamente, no canal do YouTube da Avante. Uma vez por cada 15 dias. @Avante Assessoria Empresarial em todas as mídias, tá? No YouTube também. A cada 30 dias. É um episódio por mês. Gente, procura um episódio por mês. Bom, sempre recomenda, né, Paulo? Muito bom. Temas bem importantes, né? E assim... eu comprei uma máquina, eu comprei um notebook. O seu maior bem é o seu funcionário. São as pessoas. Essa é a minha visão. É o que a gente falou, capital humano, né? Capital humano é o maior bem que um empresário e um empreendedor pode ter. Não é a máquina, não é o notebook, não é o celular. Isso não faz nada sozinho. É humano. É o capital humano. É isso que realmente eu acredito. E também eu vejo uma coisa também, você tem que empreender desde que isso faça bem para você, né? Sim. Porque tem muita gente que está empreendendo hoje, está fazendo mais mal. Por isso que é importante isso que vocês estão fazendo humanamente. O empreendedor também tem que olhar um pouco para dentro dele, né? Tem que olhar um pouco para dentro dele, tem que trabalhar um pouco isso, tem que ter férias. E vocês estão ouvindo de alguém que lá atrás ficou 12 anos sem tirar férias. Então, assim... não, hoje não mais, graças a Deus. Mas, assim, a gente fala de experiência própria mesmo. Se você deixar, você realmente entra num negócio que você não consegue mais sair, para você tá normal. Então, isso a gente tem que trabalhar bastante. Porque senão a gente, ao invés de fazer bem para os outros, a gente vai fazer mal, porque está fazendo mal para nós. E acaba que isso expande para fora também, né? Bom. Acho que a gente já está nos finalmente aqui do programa. Você quer provar alguma coisa? Tudo. A gente já praticamente levantou tudo aqui. Tem uma que eu acho que é bem legal, que linka com isso que ele falou, né, do capital humano, que é a questão de treinamento e capacitação, né? Que é bem bacana a gente falar, que também saiu foi um dos tópicos, né, da matéria. Que Exato, é um investimento fundamental hoje para as empresas, né? Exato, investir na capacitação da sua equipe. Como não cometer erro nesse investimento? Que é uma
uma coisa meio complexa, né? Então, mas aí é você entender o seguinte, quem é da área dentro da sua própria área. Em um dos podcasts que eu fiz com o Afonso, a gente falou com o Hugo Santos, que é um parceirão também aí, e aí ele deu um exemplo. Você tem lá um vendedor top, Paulo bate as metas todo mês. Vou colocar o Paulo na gerência de vendas. Se ele não tiver perfil para gerente, você perdeu um vendedor e não ganhou um gerente. Então você tem como líder, como empresário, como empresária, como empreendedor ou empreendedora, você tem que entender o limite e a capacidade de cada uma das pessoas que trabalha com você. Você não pode exigir do Rogério aquilo que ele não vai entregar. Você não pode exigir do Paulo aquilo que ele não vai entregar. Porque senão... como entender isso? Bom, gente, primeiro que você tem que entender do seu negócio primeiro. E depois entender um pouco de pessoas e falar assim, o Paulo tem perfil de financeiro. Vamos deixar lá. Vai botar um financeiro para vender? Não vai acontecer. Vai botar alguém de vendas no financeiro? Não vai acontecer. Isso na fábrica, em qualquer lugar. Então você tem que entender o perfil dos seus colaboradores, extrair o melhor disso. Se você é bom nessa área, no recursos humanos, fique em recursos humanos. Dá para colocar uma pessoa fria do financeiro no recursos humanos? Não. Vai ser aquele departamento pessoal antigão que só vai saber dar advertência para todo mundo e tá tudo certo, porque é o jeito do financeiro ser. Uma pessoa mais fria. Vai colocar alguém com coração mole no financeiro? Vai colocar alguém assim que fala... Não vai, gente. Financeiro é frieza. Frieza. Não, pera um pouquinho. Esse número aqui não tá bom, não. Pera aí. Cadê a nota fiscal? Tem que ter um controle ali de pagamentos de tudo. Então, assim, é exigir do seu colaborador aquilo que ele pode entregar e não além. Sabe o que tá legal nessa conversa, Rogério? Eu tô conversando com o Benito, eu vou vendo várias histórias que eu ouvi, vários clientes meus, assim, tipo... Aqui tá a resposta do que ele tava perguntando pra mim outro dia. Você vê o problema dele, o Benito tá respondendo tudo hoje. Não, que bom, puxando, vale a pena. E não é com técnica, tá? É com a vivência. É legal pra caramba. O que é legal desse programa é que, por exemplo, pra mim, eu aprendo muito com cada episódio. Né? Cada episódio a gente vai aprendendo. Então, pra você que tá assistindo, sugiro que você... Curta, compartilhe. Desde o primeiro, porque a gente vai trazendo de tudo. Hoje a gente trouxe o Benito. Se inscreva, né? Se inscreva no canal. Hoje a gente está trazendo o Benito e para quem está pensando em empreender, você viu que existem várias coisas que se você não seguir, se você não se planejar, você vai se frustrar, né? E Benito, antes da gente encerrar, dá uma dica para quem quer empreender ou para quem está empreendendo, está com alguma dificuldade, fala para eles. Eu vou complementar. A câmera aqui, ó. Muito bem. Faça um plano de negócios. Entenda realmente onde você quer atuar. Tenta entender se você tem esse espírito empreendedor ou empreendedora, essa resiliência que precisa existir, senão você não vai conseguir, ou vai ser muito mais difícil conseguir. Tenta entender qual é o volume de capital que você precisa para manter o seu negócio durante um período e para se manter sem ter que sacrificar a sua operação. Se você não tem esse capital, vai atrás desse capital de alguma forma. Existem várias linhas de créditos que, se você focar e se o seu negócio for bom, possivelmente você vai conseguir. Não comece de qualquer jeito. Não comece apenas pelo aquele ímpeto que a gente tem de empreender. Então eu vou. Isso é bom. Aliás, isso é essencial para quem quer empreender. Mas se você não tiver uma base bem feita, de um plano de negócios, analisando todos os riscos, e mesmo assim vai dar algum problema. Mas vai ser um problema administrável. Vai dar algum problema, porque não tem como achar que vai tudo caminhar com perfeição. Mas se você tem um plano de negócios, a chance de dar problema e de você resolver ele rápido é muito grande. Se você não tiver organização, não tiver um plano de negócio, não montar um fluxo por pelo menos 12 meses, não montar um budget, um orçamento de onde você quer chegar e não ter esse controle de todas as situações que podem vir a acontecer ou das principais que podem vir a acontecer, a chance de dar errado ela é maior. Mas se não for isso, se você conseguir tudo isso, é certeza que eu vou ter sucesso? Não, mas é certeza que você tem maiores chances do que quem não fez. É isso. Legal. Contrate avante se você tiver com dúvida. E outra pergunta. Com dúvida. Vai lá. Vale a pena empreender no Brasil sem falar palavrão, hein? Olhando pra câmera. Vale.
Vale, eu falo por mim. Vale muito a pena empreender no país. Procure oportunidades. Toda crise ela gera oportunidades. É verdade. Mas você tem que estar preparado para isso. Exato. Você tem que estar preparado para isso, tem que saber o que você está fazendo. Porque ela gera realmente oportunidade. Vale a pena empreender nesse país? Vale a pena empreender nesse país. Mas esteja preparado para alguns tropeços que existirão. Os incentivos não são suficientes para quem está empreendendo, mas vale a pena sim. Vale a pena, principalmente para quem tem vocação. Valeu, Benito. Bom, gente, é isso, né? Lembrando que a gente tem outros podcasts, né, para a próxima semana. A gente vai estar com a Alfa, né, Paulo? Vai ter a Falando Alfa sobre e-commerce. Ele vai trazer um convidado muito especial. Então, para você que está pensando em montar um comércio virtual ou tem algum, a gente vai trazer a Alfa, que é uma empresa especializada em... Vai ter um de marketing também com o sistema. Rogério. A gente vai trazer também especialista de marketing do Sebrae. Sempre temas muito bons. Olha que interessante. Muito bons. Ela dá cursos para pessoas que estão começando agora a empreender lá no Sebrae de marketing. E como eu falei para vocês, cada episódio a gente vai tentar trazer algo que agregue para o seu negócio, que agregue para o seu dia a dia, assim como a gente trouxe hoje o Pedro. Agregou muito, principalmente para mim. Não, só tenho que agradecer, Pedro. Muito obrigado mesmo, tá, cara? Quer deixar uma mensagem final aí? As pessoas que querem conhecer a Avante, deixa as redes sociais, site, como que elas contratam a Avante? Muito bem. Primeiro eu quero agradecer. Obrigado, Rogério. Obrigado, Paulo. Obrigado, Grupo Alliance. O Alliance fez muito bem para a Avante, por consequência para a minha vida, por consequência para a vida dos que estão comigo, né? Então, assim, obrigado você que está nos assistindo, irá nos assistir a posteriori. Avante Assessoria, @Avante Assessoria Empresarial em todas as mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook e LinkedIn. No nosso site avanteadm.com.br tem os principais produtos. Nossa equipe também está lá com um link para o LinkedIn de cada profissional. Então, pensou em fusão e aquisição? Fale conosco. Pensou em comércio exterior? Nos procure. Pensou em controladoria? Nos procure também. Governança corporativa, somos especialistas nisso. Reestruturação de empresa, não conseguiu nos contratar aqui na governança? Nos chame para uma reestruturação que a gente realmente, na maioria dos casos, nós conseguimos reverter a situação. Muito obrigado, sucesso a todos, saúde. Que episódio, hein? Valeu, Rogério. Que episódio. Gente, obrigado. Lembrando, acione o sininho, siga o canal e até a próxima. Até a próxima, pessoal.